Mais um vídeo para vocês, galera, tá? Materiais alternativos, dessa vez eu vou falar de alguns até lançamentos. Esses materiais aí, a galera não precisa se preocupar tanto que eles demoram para esgotar, tá? Então eu fiz aqueles vídeos falando de alguns materiais da Marvel, alguns lançamentos da Panini, porque esses materiais, queira ou não, dá 3 meses aí já está esgotado. Esses materiais aí que eu vou falar agora, não digo que são alternativos, são publicações europeias, na verdade, tá? E tem até uma série Vertigo que eu vou comentar. Vamos lá então. Primeira série que eu vou comentar é Azul é a Cor Mais Quente, de Julie Marro, tá? Essa é uma série aqui, cara, que virou filme, tá? Não sei se vocês estão acompanhando o Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme que já foi lançado nos cinemas brasileiros, pelo menos nas grandes cidades, tá? Eu não assisti ainda, não sei se o filme é bom, mas a HQ é muito boa, tá? Essa HQ aqui é premiadíssima, ela é super elogiada. Esse álbum aqui ele foi publicado pela Martins Fontes, tá? Martins Fontes, que é uma editora brasileira, tá? O que trata essa HQ aqui? A vida de Clementine, tá? Muda radicalmente no dia em que ela encontra Emma, uma jovem de cabelos azuis que ajuda a descobrir todas as facetas dos desejos e a enfrentar os olhares alheios. Uma história delicada e sensível. Tá? Isso aqui envolve lesbianismo, tá? Homossexualismo, gays, viados, o que vocês querem, por termo que vocês queiram usar, preconceituosos ou não. A questão é a seguinte, cara, a HQ é muito boa, tá? Essa Clementine aí, cara, ela é uma menina normal, tá? E ela tem namorado e tudo mais, até que ela encontra essa menina Emma, do Cabelos Azuis, e sabe quando parece que é um amor à primeira vista, que a menina já se encanta a Clementine já se encanta por essa Emma, e fica aquela coisa, ela vai dormir, ela tem sonhos com essa menina, tá? E isso tudo vai afetando ela. Tem um problema da Clementine assumir isso perante a família dela, tá? Dela chegar pro pai dela, que é praticamente um ogro, assim, sabe? O cara não sabe lidar com a situação. A mãe dela, apesar também de ter suas ressalvas, ainda assim consegue lidar um pouco melhor com isso, com a sexualidade da filha dela, tá? E toda essa trama, ela vai indo. E a Emma também, ela tem o envolvimento com a outra namorada. Então cria toda uma tensão dentro dessa HQ. Eu gostaria de poder falar mais, porque, cara, o final é realmente legal, cara, assim, sabe? É uma história assim, emocionante, cara, assim, toda a história das duas ali. E eu não posso falar o final porque, pô, vou quebrar a HQ, tá? Mas é um álbum bem interessante. Eu dou uma nota entre 8,5 e 9 para essa HQ aqui, cara. É uma história bem legal, muito bem escrita, tá? Eu vou mostrar alguns desenhos. Dizem que o filme, cara, o filme tem muitas cenas assim de sexo, das duas atrizes que fizeram o filme, elas estão nuas e tudo mais. Vocês reparem, né? Basicamente ela é uma HQ em preto e cinza, né? Mas com umas cores negras, né? E aqui se você repara que o cabelo da Emma, o cabelo azul dela, na verdade é destacado. Cara, uma HQ bem legal mesmo. Fica a dica pra vocês. Aqui eu acho que não vai constar os prêmios que ela ganhou, mas enfim. Vamos pro próximo. Cuba, Minha Revolução, tá? Baseado numa história real da Inverna Lopes e desenhado pelo Dan Raspio, tá? Cuba, Minha Revolução. Linha Vertigo, lançado pela Panini, tá? São cerca de 145 páginas, em torno disso, tá? Capa dura. O que eu diria dessa edição? Só mais uma ressalva. Ela foi ilustrada pelo artista. Não, só o artista que foi indicado ao prêmio Eisner, tá? Que é o de Alcoholic. Ele já escreveu uma outra série. Tá? Essa série é baseada em fatos reais, tá? Que é a história dessa Inverna Lopes, tá? E todo o amor que ela tinha sobre a pátria dela, que é Cuba, tá? E também os ideais dela da revolução, dela realmente ajudar o povo cubano e tudo mais.
Mas é bem interessante, tá? Para você ver, claro, a gente tem, eu não gosto de falar muito sobre política, mas até porque o que a gente consegue absorver aqui é o lado ocidental, né? É, entre aspas, o que o vencedor quer que a gente veja. Mas é interessante notar, até naquela biografia, o Castro, né, daquele alemão do Richard Klentz, se não me engano, que eu já indiquei essa HQ, já comentei sobre ela, que os dois eles têm a mesma visão. Tá? Ele fez uma pesquisa muito grande, né, o dele não é uma história real, apesar de ter alguns personagens obviamente reais, como Fidel Castro, Che Guevara, mas dela é totalmente real, tá? Obviamente deve ter alguma licença poética aqui dentro. Mas de qualquer forma, é muito interessante ver a noção que o povo cubano tinha de lá, tá? Eles tentavam se enganar, cara. Eles viam as coisas erradas e falavam, não, isso é um engano. Eles estão fazendo tanta coisa, isso é uma exceção, tá? E ela começa a perceber que esse ideal dela, na verdade, estava muito longe do que o Fidel Castro estava fazendo. E você vê que isso não é uma mentira, não é uma coisa no sentido de, vocês são contra o comunismo, o socialismo, tá? Que, na verdade, o Fidel Castro pregava o socialismo. Apesar de ele ter a ajuda da União Soviética comunista, tá? O Fidel Castro, na verdade, ele não era totalmente a favor da Rússia, tá? Pelo menos não era para ser. Tanto que o Che Guevara, tá? Ele ficou contra o Fidel Castro, pelas coisas que ele estava fazendo em Cuba. Então o Fidel Castro, na verdade, ele tomou o poder e virou um puta de um filho da puta, de um desgraçado, de um ditador. E aqui vocês vão ver as ações que eles cometeram com as pessoas, tá? Eles não queriam saber nada, cara. Se eles desconfiassem que você era um traidor, cara, você tava na merda, tá? E aqui a nossa nobre Inverna, toda inocente e bobinha, ela inclusive ela se alista para participar até do exército cubano. Depois ela tem o sonho de ser pintora, mas ao mesmo tempo ela vamos dizer assim, é empurrada para a carreira médica por dois motivos. Um, porque o pai dela era médico, e o outro porque ela queria ajudar a população. Então, na verdade, conta toda essa história dela com a população cubana, no sentido dela tentar ajudar, e toda a visão dela com relação a Cuba, né? O que está acontecendo com Cuba, no sentido dos ideais, a parte social, política. E quando você começa a ler essa HQ e você pega Castro também para ler as duas HQs juntas, você percebe, cara, que aquele governo, que era o governo Batiste, se não me engano, que era apoiado pelo governo dos Estados Unidos, que também os Estados Unidos é um filho da puta, que quer se meter em tudo que é lugar, mas enfim, conseguia ser menos pior, cara, do que o Fidel Castro fez com Cuba depois. A população tinha, pelo menos, tinha que comer, cara, tinha o que fazer, sabe? Ele conseguiu piorar o que tinha lá. É um inferno. Mas enfim, que nota eu dou para essa HQ aqui? Na verdade, assim, eu esperava um pouquinho mais dela, tá? Mas é uma HQ bem escrita, tem uma história legal. HQs, em geral, baseadas em fatos reais, são boas HQs. Eu dou uma nota 8 para essa HQ aqui, tá? Uma HQ que vale a pena comprar, só que eu acho que o preço dela tá caro, cara. Eu não vou lembrar quanto que eu paguei nela, mas eu acho que não é um preço que nem essas outras HQs aí que tá sendo por R$19 e tudo mais. É um pouco mais cara, mas aquela coisa, compre em promoção, entra na Saraiva, FENAC, dá os seus pulos aí, que é uma boa HQ. Vamos para a próxima, uma HQ francesa, um álbum europeu, tá? Castelo de Areia, tá? Publicado por essa editora, Tordesilhas. Eu nunca tinha visto um lançamento dessa editora, está até um pouco amassado nas pontas aqui. É um álbum em preto e branco, tá? Vou mostrar para vocês aqui, mas muito bem desenhado. Eu achei sensacional essa HQ aqui. Tá? Ela é escrita pelo Frédéric Peters e pelo Pierre Oscar Levy. Tá? Eu não sei se são as pronúncias corretas, porque são nomes franceses, tá? Eu não estou fazendo biquinho. Tá? Eu vou explicar para vocês do que trata essa HQ. Na verdade, várias famílias, elas vão para uma praia, tá? Ali, passar um final de semana, ou um feriado, alguma coisa assim. E na verdade tem vários personagens. Tem um cara que surge lá, que não sabe o que aconteceu com ele tá ali. E outros personagens vão surgindo conforme a história vai sendo contada. E é uma ilha que, na verdade, não uma ilha, desculpa, é uma praia em que, de repente, o tempo
começa a correr mais rápido. Mas até eles se ligarem de que isso está acontecendo, algumas coisas vão se passando e eles começam a ficar desesperados e paranoicos, tá? E cada um tem uma personalidade bem característica, tá? A gente tem um médico ali que é turrão, que acha que manda, que é o jeito que ele acha que é as coisas. E na verdade, um ponto crucial dessa trama aqui é quando eles encontram uma pessoa morta, tá? E vão atrás desse rapaz aí que tá meio perdido, que não sabe o que aconteceu. E toda a trama se desenvolve aí. E você vai lendo essa HQ, cara, ela realmente dá uma tensão, um suspense bacana pra você. Apesar dela ter um final meio... eu não digo ruim, tá? Não é um final ruim, mas é um final meio sem final, tá? Assim, não tem uma resolução. O que também não é de todo mal, porque muitas vezes o cara escreve uma boa história e chega no final, ele quer simplesmente esclarecer pro leitor o que é aquela história, ele quer botar os pingos nos is, e chega na hora, ele faz merda. Então é melhor você deixar um final meio aberto ali, uma coisa meio... tá, pense você mesmo, não que seja uma HQ super filosófica e tudo mais, apesar que os quadrinhos franceses, eles sempre trazem uma ideia que ele não te joga na cara, né? Ela não te expõe a falar, é isso, tá? Você precisa meio que trabalhar, você precisa pensar um pouco mais. Em geral, as HQs francesas são escritas dessa forma. E esse é um álbum aqui bem legal mesmo, tá? Vou mostrar mais algumas imagens para vocês. Eles tentam sair também da praia e tudo mais. Então ele tem um crime de suspense, até umas pitadinhas de terror, algum humor negro, tá? E bem interessante. Fica a dica pra vocês aqui. Que nota eu dou pra esse material aqui, cara? Eu dou um 8,5, cara. Um 8,5. Castelo de Areia. Castelo de Areia. Muito legal essa HQ. Galera, por hoje é só. Um abraço.